Olá, tudo bem com vocês? Eu quero hoje passar aqui para deixar um pouquinho dos meus comentários sobre 2 Coríntios, capítulo 10. Então eu quero começar orando e, Paizinho, obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada por nos permitir crescer em Ti, crescer em conhecimento Teu, crescer em tempo contigo, em comunhão. Obrigada por esse ano inteiro, de leitura que nós estamos lendo, e obrigada pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No comecinho desse capítulo a gente pode perceber que Paulo, como era a maneira de agir de Paulo, ele não reagia de acordo com as vontades dele, ou com os desejos dele, ou que as reações que ele tinha, não era assim. Ele agia sempre de acordo com a vontade do Senhor, ele era obediente ao Senhor, a gente pode perceber isso, Ele não ia com a sua justiça própria, ele não buscava isso, não, ele buscava a justiça de Deus. E é isso que nós precisamos muito, copiar de Paulo, porque muitas vezes a gente busca a nossa justiça própria, mas a gente precisa sempre esperar pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. A nossa, ela não é perfeita. Amém? Então vamos lá. Lá no finalzinho do verso 2, ele fala assim, aqueles que pensam que agimos segundo as motivações humanas. Então foi isso que eu falei para vocês, Não são motivações humanas que faziam com que Paulo andasse, mas sim as motivações de Deus, No verso 3, eu quero ler para vocês o verso 3 ao 5, que é um verso muito poderoso e muito importante para nós. E vou começar a ler o 3. Embora nós sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. O 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Até o 5, por enquanto. Então, do 3 ao 5, ele nos dá armas poderosas de Deus. E como nós acessamos essas armas poderosas? Nós acessamos mediante jejum, oração e com os nossos olhos fixos no Senhor. É assim que a gente acessa essas armas. Então é muito poderoso. A gente não luta com as armas humanas, a gente luta com as armas de Deus. E lá no derrubar, ele fala sobre derrubar fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas do medo, fortalezas de arrogância, fortalezas de idolatria, fortalezas de orgulho. Isso tudo são fortalezas. E o que uma fortaleza faz? Ela é uma torre forte, elas são muros construídos ao nosso redor que não deixam nada penetrar. Muitas vezes nem o Senhor pode penetrar nessa fortaleza. Por não que Ele não possa, porque Ele pode todas as coisas, mas nós não deixamos Ele penetrar. E a gente fica atrás, escondido dessas fortalezas, desses muros. Então por isso que essas armas de Deus, ela faz com que essas fortalezas sejam destruídas. Amém? Então vamos lá. E levamos cativo, todo pensamento rebelde. O que isso faz? Toda vez que vem aquele turbilhão de pensamento na nossa mente, deixa a nossa mente confusa, com muitas coisas a gente pensando ao mesmo tempo, a gente respira e pede ao Senhor: Senhor, leva cativo os meus pensamentos para que eles se tornem completamente obedientes a Ti. Essa é uma oração que eu faço sempre. Sempre que eu estou com pensamentos confusos, não estou conseguindo tomar uma decisão, não estou conseguindo acessar as armas do Senhor, eu paro, respiro e faço essa oração. Senhor, leva meu pensamento cativo a Ti, para que eu consiga realmente fazer o que é da vontade do Senhor, Então, isso são armas poderosas que tem nesses versículos que o Senhor nos ensina. São orações que eu aprendi com a minha pastora alguns anos atrás e que eu levo isso para mim sempre. Então, é algo que eu deixo aí para vocês também, para vocês sempre que vocês precisarem, voltem aqui em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que a gente pode estar orando.
Amém? Então, vamos lá, no verso 6, ele fala assim, ó. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Então aqui ele está falando de pessoas que já conhecem a verdade, já conhecem ao Senhor e ainda assim insistem em pecar, insistem em desobedecer à vontade do Pai. Amém? No verso 7 ele fala assim, ó. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Com esse versículo eu lembrei lá de 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, que fala assim, ó. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então veja só, né? O Senhor, ele não olha a nossa aparência, não olha a aparência das pessoas, ele olha o que tem no coração. Então olha só que importante, né? Que legal isso. Então vamos lá. Vamos um pouquinho para frente, lá no verso 12, a parte B, fala assim, ó. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Então, quantas vezes nós nos comparamos com os outros, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Quantas vezes a gente se compara? Eu tiro por mim, né? Então, e olha como o que Paulo fala. Assim, eles só mostram que são ignorantes. Então, a gente não deve se comparar com ninguém, nem comparar ninguém conosco, porque a nossa medida, ela não é exata, é a medida do Senhor que é exata. Então, olha só, o Senhor, ele nos fez únicos. Então, isso quer dizer que nós não somos igual ao outro. Então, não adianta a gente ficar buscando se igualar, a gente só vai ser ignorante. Então, né, tem que prestar muita atenção no que o Senhor fala com relação a isso, né? Na palavra do Senhor, ela tem tudo que a gente precisa saber, né? Então, vamos lá. Um pouquinho para frente, lá no verso 15, a segunda parte, a parte B do verso, ele fala assim, ó. Esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Então, olha só. Mostra como Paulo, ele não ficava preso ao que as pessoas falavam ou esperavam, né, ou pela ignorância das pessoas. Paulo não ficava preso a isso. O desejo dele era anunciar o evangelho aonde ele estivesse e ver as pessoas crescendo em intimidade com o Pai, não em intimidade com ele, não buscando uma referência nele, mas buscando a referência com o Pai. Então, esse deve ser o nosso desejo também. Anunciar Jesus, anunciar as boas novas e orar para que as pessoas cresçam nisso. Amém? Então, só para finalizar, eu quero ler com vocês o verso 18, a segunda parte também, que fala assim. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Então, é isso que nós devemos buscar. Ser aprovado pelo Senhor. Amém? Quantas vezes Paulo já falou isso, né? Falar que a gente não buscava a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Então é isso que nós devemos copiar também. Amém? Então estes foram os meus comentários sobre o capítulo 10. Espero que tenha ajudado vocês aí na leitura. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!